Você já pensou o quão sombrios e bizarros podem ser os episódios de Bob Esponja? Ao longo dos anos, vimos que os personagens mega coloridos de Bob Esponja escondem segredos e o ambiente está sempre em volta de mistérios, apesar de seu humor peculiar e momentos hilários. Em diversos episódios, questionamos até onde a série pode ir, vendo situações que fogem completamente da normalidade e mergulham em conceitos assustadores e até perturbadores. A série já explorou de tudo, do mais absurdo até o mais aterrorizante. Com isso em mente, hoje eu trouxe para você 3 episódios mega sombrios de Bob Esponja. A criatura do hambúrguer de Siri. A história começa de forma simples. Os clientes pressionando o Sr. Siriguejo, pois querem algo novo. Então, Sr. Siriguejo mostra a Bob Esponja um lugar escondido no subsolo, onde ele faz experimentos com alimentos. Sandy está responsável por criar algo diferente. Ela então mostra sua nova invenção, um hambúrguer de Siri artificial, que eles dão o nome de hambúrguer secreto. Bob Esponja não curte a ideia, mas eles não escutam ele e começam a servir esse novo lanche. Todos os clientes vão à loucura com a novidade. Todos comem e repetem o hambúrguer secreto. Só que, ao comer o novo prato, as coisas começam a tomar rumos inesperados. O hambúrguer, que à primeira vista parecia uma invenção inofensiva, acaba tendo efeitos colaterais terríveis. Quem come começa a se transformar em uma espécie de zumbi, perdendo a sanidade e a aparência normal. Vemos isso pela primeira vez em Sr. Siriguejo, que fica com um aspecto de monstro de hambúrguer. Logo, o Siri Cascudo vira um local apocalíptico, com personagens se transformando em monstros e espalhando pânico por toda a fenda do biquíni, transmitindo esses efeitos. O mais cruel é ver que para conseguir transmitir, eles precisam arrancar partes do seu próprio corpo para infectar os outros. A situação fica ainda mais desesperadora quando Bob Esponja se vê em uma cidade completamente em chamas e infestada de criaturas monstruosas. Todos os personagens familiares foram transformados em seres grotescos. Bob Esponja, a princípio confuso, descobre que Plankton não foi infectado, então ele só encontra uma possível solução: ir até o balde de lixo e se abrigar com ele. Ele consegue tal feito, porém, os zumbis encurralam eles e pegam Karen e depois Plankton. Sem alternativas, Bob Esponja foge escalando uma pilha de chum e por acaso acaba descobrindo que o chum, que é o principal alimento do balde de lixo, é a cura. Ao ser consumido, ele tem o efeito de fazer os zumbis vomitarem o hambúrguer secreto e voltarem a seu estado normal, ficando apenas com um enjoo. Então, ele começa a distribuir o chum por todos os lados, conseguindo salvar a cidade. Mas o caos causado pela transformação de seus amigos é algo que não será esquecido. A ideia de ter personagens conhecidos se transformando em monstros e perdendo a sua sanidade é algo profundamente perturbador. Além disso, ver os próprios personagens arrancando pedaços e forçando os não infectados a comer seus próprios membros se encaixa perfeitamente em algo mega sombrio, tornando o episódio um dos mais aterrorizantes da série. Tem gente que acredita em fantasmas. Bob Esponja e Patrick estão se divertindo, observando o formato das nuvens no céu, quando de repente surge um mega navio flutuando e alterando todo o clima na fenda do biquíni. Simplesmente, ao passar no céu, o dia acaba se tornando noite. Curiosos, eles não pensam 2 vezes e embarcam na aventura de explorar esse misterioso e assustador navio. Já na porta tem um design com caveiras aparentemente com vida. Só deles entrarem, começam várias rajadas de trovões dentro do ambiente. A decoração do local é bem peculiar. Olhos empilhados que piscam
e quadros vivos que interagem com seus invasores. Bob Esponja, de forma involuntária, faz um tour com o anfitrião do lugar e reaparece rapidamente com uma cara de que não gostou muito e deve ter se mijado todo. O navio fantasma é habitado por criaturas sobrenaturais. É o cenário perfeito para o terror. Eles dão de cara com uma tripulação de fantasmas. O capitão do navio, o Lord Poltergeist, tenta capturar a alma dos dois amigos, levando eles para uma situação tensa. A ameaça de perder as almas é real, e por mais que a história tenha um tom leve, as cenas e o clima de terror são imponentes, e o Lorde acaba conseguindo roubar suas almas, tornando elas em forma líquida. Após isso, o fantasma diz que só devolverá se eles encontrarem a peça que quebrou de seu navio, e dá uma moeda de ouro para cada um deles. Em um momento oportuno, Bob Esponja e Patrick tentam escapar de suas garras e fogem do navio. Os dois, apavorados, vão pedir socorro no Siri Cascudo. Seus amigos se interessam por essa missão de invadir o navio e resgatar a alma dos dois. Porém, Sr. Siriguejo está mais interessado no ouro dos piratas. Ao entrar no navio, Sr. Siriguejo já vai fazer a boa e deixa Patrick e Lula Molusco levando um saco abarrotado de ouro. Mas, nesse momento, ele dá de cara com o capitão do navio. Lord Poltergeist cumpre com sua palavra, recebe a peça e devolve a alma dos dois. Patrick acaba deixando cair no chão e é obrigado a lamber sua própria alma. Ao saber que está sendo roubado, ele envia Sr. Siriguejo, Patrick e Lula Molusco para uma espécie de vazio, que parece ser uma zona dominada pelas trevas, onde eles vão reviver seus maiores pesadelos. Eles acabam sendo resgatados por Sandy. Após uma briga para ver quem iria ficar com o baú do tesouro, é revelado que esse baú pertence ao holandês voador, que aparece e também se envolve nessa confusão. No final, o holandês voador manda todos para o vazio. Só de ter a ideia de capturar almas e a presença de seres sobrenaturais em um ambiente tão colorido como a fenda do biquíni, cria uma divergência que torna esse episódio realmente com um tom de terror. Além da presença de um ambiente chamado de vazio, tem o poder de trazer à tona seus maiores medos, ampliando o tom de mistério de forma eficaz. O hambúrguer imundo. A história desse episódio começa com a chegada de um inspetor sanitário ao Siri Cascudo, com a missão de avaliar as condições do restaurante. Sr. Siriguejo está visivelmente nervoso com a situação, pois sabe que qualquer erro pode resultar no fechamento de seu amado restaurante. Ele e Bob Esponja fazem um tratamento de luxo para o inspetor. Porém, acabam descobrindo que possivelmente o inspetor pode ser um farsante que se veste de inspetor e come de graça em restaurantes. Isso acaba deixando o Sr. Siriguejo uma arara, que decide sabotar um dos pratos do tal inspetor, usando vários produtos suspeitos, inclusive jogando o lanche na privada antes de entregar para ele. O inspetor não consegue nem degustar esse lanche interessante, pois uma mosca acaba entrando em sua boca, fazendo com que ele ficasse engasgado. Ambos acham que mataram o inspetor, e junto disso acabam descobrindo que o farsante foi preso. Então o inspetor que está no restaurante é de fato um avaliador. Em um ato de desespero, Sr. Siriguejo e Bob Esponja tentam manipular a situação para esconder o suposto acidente. Eles tomam a decisão de enterrar o cadáver e não deixar pistas. Porém, o problema é que o inspetor não morreu, apenas desmaiou. O pânico e a paranoia de Bob Esponja crescem de forma avassaladora. A tensão de estarem cometendo mais um crime começa a afetar Bob Esponja de maneira profunda. Porém, o mais bizarro é que Sr. Siriguejo não mostra nenhum tipo de reação alterada, uma espécie de um alto nível de psicopatia. Durante o momento em que eles estão escondendo o corpo, eles acabam sendo abordados por policiais. Bob
treme na base e Sr. Siriguejo age como se nada tivesse acontecido. Um detalhe engraçado é que começa a chover. Sim, chover embaixo da água. No fim, depois de tanto tentar esconder o corpo, o inspetor acorda e avalia muito bem o restaurante. Porém, só o fato de Bob Esponja e Sr. Siriguejo esconderem o corpo do inspetor e tentarem evitar as consequências de suas ações cria uma atmosfera de desconforto psicológico. A manipulação e a falta de qualquer remorso torna esse episódio um dos mais sombrios. Esses foram os 3 episódios que eu decidi trazer para vocês. Qual desses episódios foi o mais sombrio? E se você acredita que ficou faltando algum episódio nessa lista, comentem que eu faço uma parte 2 desse vídeo. Recentemente, eu fiz a análise sobre a misteriosa biblioteca na casa de Bob Esponja. Deem uma olhada. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Nos vemos no próximo. Até lá!